Olá, amigos, é sexta-feira, bem-vindos de volta. Neste vídeo temos 3 partes: economia russa, notícias internacionais, incluindo Estônia, Lituânia, Polônia e Estados Unidos. E vamos terminar com as linhas de frente, e vai ter uma história maluca lá, porque os próprios russos publicaram um vídeo com fundo desfocado e tudo mais. Mas eles simplesmente vazaram um dos locais mais importantes de uma das suas unidades mais importantes com esse vídeo. Vamos passar por esse tópico e é como um filme de investigação e suspense, é uma loucura. Mas vamos começar com a economia russa e, claro, temos que começar com a refinaria de petróleo Bingo. Ontem a refinaria de petróleo Bashkortostan foi atingida na cidade de Salavat. A cidade se chama Salavat, fica bem ao lado, e é a refinaria de petróleo Bashkortostan, a 1.300 quilômetros da fronteira ucraniana, 800 milhas para os americanos. E essa refinaria tem capacidade para refinar 10 milhões de toneladas em produtos petrolíferos, tornando-a gigantesca, absolutamente gigantesca. Quero ver uma foto com você para notar como é gigante. Veja essa área, é uma cidade. Existem muitas cidades na Estônia que são menores do que essa refinaria de petróleo específica. Isso tudo aqui é uma única refinaria de petróleo. Você precisaria de um carro para andar por essa refinaria de petróleo. Mas afinal, o que foi destruído? Digo, uma área tão grande. Mesmo com 20 drones, não dá para destruir tudo. Não é possível, mas você pode destruir o coração disso. A Ucrânia conseguiu atingir o ponto-chave ELO, Unidade de Destilação Atmospheric Vacuum Tower 4. Eliminar as unidades de destilação compromete basicamente o funcionamento de uma refinaria de petróleo. Você atinge o coração. O problema para os russos é que eles não podem substituir isso porque essas unidades de destilação são construídas pelos europeus. Claro, a China também pode construí-las, mas isso leva tempo. A China tem uma fila para fazer isso. Quero dizer, há refinarias de petróleo em todo o mundo esperando por essas unidades de destilação chinesas. Agora os russos precisam entrar na fila, já que as potências ocidentais não vão substituí-los. Aqui você vai aproveitar um belo visual, uma bela fogueira. Olha só que lindo. Vou te passar algumas estatísticas. Na Rússia, as vendas de gasolina no atacado atingiram o menor nível em 2 anos. Preços atingem recordes. E a escassez está piorando nas regiões da Rússia devido à alta demanda entre os agricultores e as refinarias. Foram fechadas após ataques de drones ucranianos. Então, ao todo, as vendas de gasolina diminuíram, caíram ano após ano 20% em 2025, um quinto. Então, os russos estão comprando um quinto a menos de gasolina do que no ano passado e os preços estão mais ou menos esse tanto mais altos. E a Ucrânia eliminou cerca de um quinto de toda a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Esses números podem não parecer tão grandes. Um quinto, ok, a gente consegue lidar com isso. Mas se você analisar exatamente, vendo quanto a Rússia exporta de produtos petrolíferos acabados, eles proibiram as exportações, aliás. Quanto eles movimentam dentro do país em diferentes regiões. Se você remover um quinto dessa equação, o sistema quase desaba e é possível ver esse colapso, porque o povo russo está irritado. Eles estão fazendo esses vídeos revoltados nos postos de gasolina, dizendo como a gasolina está cara agora. Por quê? O que está acontecendo? Olha, tem vários deles, tem uma lista inteira deles. Pessoas em postos de gasolina, filmando e ficando perplexas sobre por que não tem gasolina ou como a gasolina está tão cara. Não confie apenas no que digo. Olhe o preço do diesel na Rússia. Veja, 2023, 24, 25. Olha, está se aproximando do maior valor que o diesel já teve na Rússia. Aqui está o gráfico de longo prazo dos últimos 10 anos. Olha só, o preço do diesel agora está disparando na Rússia. O diesel é importante porque a maioria dos tanques e veículos militares o utiliza. Todo o maquinário agrícola funciona com diesel, assim como caminhões civis, equipamentos de transporte e trens. Além disso, aí, tudo que é grande e precisa funcionar por décadas usa diesel e o preço do diesel está subindo. Isso afeta praticamente todos os aspectos da Rússia. Então, diante dessas informações, Putin realizou uma reunião com seus ministros. E eu tenho aqui um trecho de 52 segundos do Putin dizendo algumas coisas estranhas que, na minha opinião, só pioram ainda mais a situação.
Você sabe que há muitos veteranos da Operação Militar Especial, ou seja, da Operação Militar Especial voltando para a Rússia depois do serviço. Eles são alcoólatras, são viciados em drogas, têm problemas com violência, têm problemas de impulsividade. O que fazer com eles? No pano de fundo de toda a escassez de gasolina e diesel, da tensão crescente na sociedade, o que fazemos com esses veteranos de guerra tão carregados, irritados e impulsivos? Putin tem a resposta para você. Sei que suas fileiras estão sendo reforçadas por veteranos e operações de combate. Tenho certeza de que eles farão uma contribuição positiva para o trabalho dos partidos políticos, tanto localmente quanto centralmente, incluindo o Estado, a Duma e o governo. Já disse muitas vezes e sei que você apoia essa abordagem. Devemos buscar, encontrar e apresentar pessoas que não temem nada a serviço da pátria e que escolheram arriscar sua saúde e suas vidas ao fazer isso. E essas pessoas devem ser promovidas a posições de liderança. Elas serão a nossa próxima geração. É isso que devemos considerar. E obrigado por apresentar essas pessoas. Pessoas assim, que não têm medo de nada, pessoas que não têm medo de não usar a violência, que não têm medo de não matar e fazendo todo tipo de coisa que eu nem posso mencionar aqui, mas qualquer coisa que você possa imaginar agora, eles já fizeram. Existem especificidades de violência dentro do exército russo. Se você pesquisar no Google, vai encontrar. Não vou comentar, mas eles vão reintroduzir essas coisas na sociedade. Em vez de a polícia controlar a situação, Putin coloca essas pessoas para liderar o país e as eleições como governos locais. Tudo isso aumenta a tensão na sociedade russa, né? Os problemas econômicos, os veteranos da Operação Militar Especial. E nesse contexto temos a Lituânia, você sabe, o irmão báltico, e eles simplesmente se desconectaram fisicamente da Rússia. Essa era a última conexão elétrica que os bálticos tinham com a Rússia, e a Lituânia disse: não, não queremos mais isso. Desmontando fisicamente, a Lituânia ficou com os últimos fios que a conectavam à Rússia. O Operador Nacional de Transmissão de Eletricidade, Litgrid, anunciou a desmontagem completa das linhas de energia transfronteiriças que ligavam o país à região de Kaliningrado, na Rússia. A desmontagem começou no início de fevereiro deste ano, logo após os estados bálticos sincronizarem com a rede elétrica da Europa, encerrando 65 anos de operação no mesmo sistema que a Rússia e Belarus. Minsk também será desconectada em breve com remoção das linhas prevista para 2027. A porta do passado soviético está sendo fechada e trancada, que jogada brilhante. Você vê essas linhas de energia pesadas, esses B1 em todo lugar do mundo, simplesmente corta. Bum, não vai para lugar nenhum. Eles estão desmontando os postes, desmontando os trilhos, tudo. A Estônia se desconectou em fevereiro de 2025, a Lituânia era a última ligação, mas agora isso terminou. Agora estamos fisicamente impedidos de comprar eletricidade da Rússia? Simplesmente não é possível, porque não há conexão para transferir essa eletricidade para os Bálticos. Fico feliz em ver isso. Por que está conectado? Bem, porque a Rússia pode ganhar dinheiro para a guerra deles vendendo eletricidade para nós. Estônia, Letônia e Lituânia, os Bálticos, estão ligados ao norte e oeste da Europa por cabos submarinos. Veja, eles estão bem aqui. E esses círculos vermelhos em cima deles são onde esses cabos foram atacados pela Rússia, pela frota sombria da Rússia. A Estônia tem 2 cabos indo para a Finlândia, S-Link 1 e S-Link 2, a Letônia tem um indo para a Suécia, e a Lituânia também tem um indo para a Suécia. Temos 4 cabos ligando os Bálticos à Europa, incluindo Suécia e Finlândia, que também estão conectadas ao resto do continente. Então, é por aí que recebemos eletricidade. Agora, a Rússia está tentando atacar esses cabos porque, se você os tira do ar, força os Bálticos a voltarem para a eletricidade russa. Entendeu? É por isso que eles têm atacado. Quero dizer, olhe um por um. Tem muitos. A lista é grande. Eles têm feito isso, arrastando as âncoras dos navios tanque da frota fantasma pelo fundo do Mar Báltico para danificar essas conexões. Ei, não acredite só na minha palavra. Isso aconteceu há 2 dias. Isso é o Mar Báltico.
Esta é uma das rotas marítimas mais ativas da região. A vermelha é tipo super ativa. E aí está o petroleiro Neva da frota sombra russa. A deriva bem devagar, desacelerando agora. Olha só, está quase parando enquanto todo mundo continua. Navios, tanques, Chu-Chu e Nerva, petroleiro da frota sombra russa, à deriva e quase parado. O que ele faz? Arrasta a âncora, tenta cortar os cabos porque é muito fácil. Não custa nada, você só quebra a âncora, mas corta o cabo. Isso significa que os bálticos precisarão buscar eletricidade em outro lugar. Isso vai deixar nossa eletricidade muito mais cara, porque agora tudo vai ter que passar por um ou dois cabos existentes. Eles estão tentando cortar. Olhe para isso, bem debaixo dos nossos olhos. É assim de fácil para eles. Isso encerra o segmento sobre a economia russa e vamos passar para o internacional. Não será um segmento longo, mas novamente começo falando sobre a Polônia resistindo à China, Rússia e Belarus, enquanto mantém a fronteira fechada. Por que isso é tão importante? Bem, eu cometi um erro no último vídeo, acho que eu disse isso. Aproximadamente 90% do comércio ferroviário de cargas da China para a União Europeia passa pela Polônia, e não 90% do comércio total chinês para a União Europeia. Eles têm comércio marítimo, mas cerca de 37% de todo o comércio entre a União Europeia e a China foi interrompido pela Polônia. Isso prejudica a China, pois, como disse antes, representa cerca de 25 bilhões de dólares anuais para o país. Então a China está realmente tentando pressionar a Polônia para abrir essa fronteira. Mas a Polônia, eu realmente admiro isso porque eles estão assumindo o prejuízo, estão perdendo dinheiro por causa disso. O governo polonês enfatizou que a lógica do comércio estava sendo substituída pela lógica da segurança. Eu adoro ver isso, porque nessa questão de segurança da União Europeia atualmente, os países precisam fazer uma escolha: comércio aberto ou segurança. Eu adoro o comércio aberto. Ele gera dinheiro para todo mundo, mas nessa situação você precisa escolher a segurança. Já passamos pelas décadas do comércio aberto, que foram os anos 90, 2000 e 2010, e já deixamos isso para trás agora. Foi lindo, todos enriqueceram, mas a Rússia ficou rica e agora usa isso contra a Ucrânia. Agora precisamos escolher a segurança. E continuando no assunto polonês, já discutimos neste canal como derrubar drones russos sem usar F-35S ou F-16S, os mísseis Armar 9, que custam cerca de 15 milhões cada. Como derrubá-los de forma barata e contínua? A Ucrânia consegue, mas a União Europeia ainda não tem resposta. Bem, a Polônia agora está implantando a metralhadora WLKM de 4 canos, calibre 127 mm, produzida nacionalmente para combater os drones russos. Por quê? Eu adoro isso porque usa balas. É fácil assim, usa balas e precisa usar mesmo. Você pode usar tanto balas quanto interceptadores, drones ou guerra eletrônica. O que você não pode usar são os mísseis Armar 9 Sidewinder, que são mísseis Arar, que custam 1 milhão cada. Você tem que usar isso. Vamos apenas assistir funcionando. Eu só quero demonstrar para você. Veja, este é um drone de Jotmavik, desculpe. E agora está totalmente automatizado. Esta metralhadora está procurando. Derrube com 127 mm. Esses disparos de 3 a 4 segundos ainda custam quanto? 3.000 em balas, sabe? O dinheiro é incrivelmente barato. E um drone interceptador na Ucrânia custa cerca de 5.000 a 10.000. Mas você ainda está derrubando eles, não com um míssil de $1 milhão, mas com 3.000 dólares em balas. Esse é o caminho, essa é a forma de fazer. O problema com esses sistemas não é o sistema em si, mas o gargalo vai ser esses sensores, câmeras, telêmetros, a laser, o sistema de mira, os sistemas de automação, tudo isso. Não a metralhadora Gatling, a própria minigun, mas todo esse equipamento de alta tecnologia em cima dela. Se conseguir produzi-los em massa, coloque-os ao redor das cidades salvas dos drones Shahad. E vou encerrar o segmento internacional deste vídeo com o meu país, a Estônia. Sempre que vejo notícias assim sobre a Estônia, fico orgulhoso de o meu país ter coragem de fazer essas coisas.
A Estônia agora vai vender os carros abandonados deixados na fronteira com a Rússia. Em outubro, autoridades da Estônia leiloarão veículos abandonados na fronteira com a Rússia. Se um carro não for recuperado dentro de 2 ou 3 meses, ele será colocado à venda e o dinheiro arrecadado irá para o orçamento do Estado. Russos cruzam a fronteira, deixam o carro e retornam após 4 ou 5 meses. Eles pensam, meu carro está aqui, vamos voltar, mas isso vai mudar. Se eles deixarem o carro, nós vamos vendê-lo. Nós vamos vender aquele carro russo ou um carro de propriedade russa, porque agora carros russos não são permitidos. Placas russas são proibidas na Estônia. Vamos vender o carro de propriedade russa comprado na Estônia ou outro lugar e ficar com o dinheiro. Adoro ver e fazer isso e fico feliz que meu governo também faz. Agora vamos para a linha de frente. E aqui eu tenho um verdadeiro filme de ação e suspense para vocês. Quero dizer, isso é ótimo. O vídeo termina com isso. O fio é longo, então deixarei para o final. Todo o resto eu vou mostrar para vocês antes de começarmos com os vídeos. Vou tentar ser rápido. Este é um soldado russo, um bucha de canhão indesejado, chame como quiser. Este aqui foi enviado sem nenhum equipamento, sem munição para atacar, para avançar. Você sabe, ataque de bucha de canhão. Ele contou uma história. Ele teve que pegar um capacete de um camarada morto. Você atravessa o campo e encontra caras de 3 meses atrás que fizeram o mesmo avanço. Você encontra o capacete de outro cara. Ele encontrou um colete. Eu era bem jovem quando vi o filme, mas lembra muito Círculo de Fogo, Stalingrado. Um fica com a bala, o outro com a arma. Você pega o rifle ou as balas do cara na sua frente se ele for baleado. É exatamente assim. Mas o homem à sua frente levou um tiro 3 meses atrás. O corpo está se decompondo. Ao tirar o capacete, será preciso remover a pele também. É muito ruim. E agora o cara tem um colete e um capacete e está livre para virar girassol em algum lugar. Neste vídeo, um novo lote de caminhões trator Kamaz 6522, equipados com sistemas de guerra eletrônica, foi avistado. E todos eles estão em trens. Os trens estão se movendo. Olha só isso. Cada caminhão Kamaz novinho, verde e tudo. As janelas, mesmo fechadas com tábuas, têm uma guerra eletrônica montada em cima, direto da fábrica. Cada um desses relevos é um bloqueador de frequência diferente. Sei disso porque dávamos isso ao exército ucraniano. Você doou para essas coisas. Cada um desses relevos é uma frequência específica. Então esses caminhões bloqueiam uma grande variedade de frequências. Veja, um bloqueador que pula entre frequências. Você pode fazer isso. Um bloqueador que bloqueia todas as frequências é possível, mas custa muito caro e é difícil de produzir em massa. É mais fácil criar bloqueadores para frequências fixas e empilhá-los. Assim todos bloqueiam essa frequência específica. É para isso que serve essa cúpula aqui. Ucranianos e russos usam salto de frequência em todos os drones. Ou seja, se eles descobrirem que uma certa frequência está sendo bloqueada, eles pulam para outra, e assim por diante. Isso continua até acharem uma desbloqueada. Bem, a questão é que nada dos ucranianos e dos russos sai da fábrica militar sem esse bloqueador agora. Ucranianos e russos usando tecnologias muito semelhantes. Essas cúpulas estão presentes em todos os novos veículos ucranianos e russos. Às vezes eu até vejo elas nesses carrinhos de golfe chineses. Quero dizer, esse bloqueador aqui custa pelo menos de 10 a 15 mil. O carrinho de golfe custa cerca de 2 mil dólares. Então esse bloqueador vale mais do que 3, 4 carrinhos de golfe, até 7 carrinhos de golfe. Enquanto o carrinho de golfe em si não vale nada, esses bloqueadores salvam vidas, embora não sejam armas milagrosas. Os drones ainda conseguem passar, mas eles reduzem a quantidade de baixas causadas por drones. Estou mostrando isso só para ilustrar. Ambos os lados estão usando ativamente bloqueadores de frequência fixa em quase tudo que se move, mas isso não torna os drones inúteis. Você tem drones de fibra óptica, salto de frequência e sempre há frequências estreitas não bloqueadas que ambos os lados usam. Então, é um jogo de gato e rato o tempo todo, em todo lugar. É uma loucura. Falando em drones, este é um modelo diferente.
é um veículo aéreo não tripulado terrestre ucraniano, né? Um veículo terrestre não tripulado carregando alguns troncos. Por que isso é bom? Como eu disse, os bloqueadores reduzem as baixas de drones, mas não as eliminam totalmente. Bem, abrigos reforçados com madeira reduzem as baixas causadas por projéteis de artilharia, mas não as eliminam completamente. Você quer reduzi-las e manter seus soldados vivos, reforçando cada abrigo cavado. Touros são pesados, volumosos e difíceis de transportar. Caminhões serão destruídos. O jeito mais fácil ou mais inovador? Jeito, sim, infelizmente também caro, são esses vantes terrestres. E eles transportam esses touros. Humanos não conseguiriam carregar, mas caminhões sim que serão destruídos, por isso esse é um bom método. Se você não reforçar sua trincheira, é muito mais provável que você seja atingido por estilhaços de um projétil. É isso. Agora, meus amigos, vocês não vão acreditar. Quero dizer, ainda não é a grande história do final do vídeo, mas mesmo assim, sabe como é? Antes da Operação Barbarossa na Segunda Guerra Mundial, quando o Terceiro Reich atacou os soviéticos e os alemães fizeram seu Monoto-Ripandroprast. O que significava também, entre outras coisas, que toneladas de trens de metal soviéticos, trens de ferro, armamentos, tudo estava fluindo para a Alemanha. Quero dizer, os alemães estavam comprando matérias-primas soviéticas, petróleo soviético, além de projéteis de artilharia soviéticos e espoletas, aos centenas de milhares. E isso aconteceu por alguns anos, com trens indo sem parar da União Soviética para a Alemanha em 1939 até mesmo no início de 1940. Indo, eles abasteceram o exército alemão. Uma das coisas que eles enviaram foram projéteis de artilharia, espoletas de artilharia. Este fusível de artilharia específico foi encontrado pelos ucranianos com os russos. Veja o que está escrito. W. Wehrmacht 1934. Ou seja, foi feito em 1934. Tem uma suástica e uma águia. Então, este é um fusível de artilharia sendo usado ativamente agora pelo exército russo, que foi feito e o fusível foi fabricado na Alemanha em 1934. Os russos dizem internamente, para fins de propaganda, que lutam contra nazistas e fascistas, enquanto utilizam fusíveis de artilharia comprados dos nazistas, que os venderam à União Soviética. Além disso, ao usá-los agora, você percebe a desconexão de informações aqui? É insano como as pessoas tendem a esquecer isso. A União Soviética e a Alemanha eram aliadas, as aliadas mais próximas no início de 1940. Janeiro, fevereiro, março, eles eram os aliados mais próximos na Europa. Eles eram duas ditaduras contra o mundo naquela época. A União Soviética comprou muito dos alemães e vice-versa. Ambos adquiriram muitos produtos um do outro. E aqui temos uma espoleta de artilharia obtida dos nazistas usada no exército russo, agora mesmo. Isso é insano, para mim é um pedaço insano da história. Tudo bem, amigos. Linhas de frente, Lupiansk, nordeste da Ucrânia, e esse será um assunto longo. Aqui você pode ver as tropas russas formando um saliente em direção a Kupiansk. Esta área organizada, este assentamento aqui é Kupiansk. Os ucranianos recuam devagar, trocando território por baixas russas. Os russos afirmaram há muito tempo que cercaram Kupiansk. Isso está errado, mas eles estão avançando. Essas linhas que você pode ver bem aqui são ataques de ontem e do dia anterior. Por exemplo, o X aqui no meio. Esses bosques, os ucranianos saíram dali. Os russos avançaram para as árvores, mas os ucranianos usaram o Baba Yaga e eliminaram alguns soldados de infantaria. Os russos recuaram, e agora é uma zona cinzenta. Abaixo disso, novamente, linhas de árvores bem aqui. Ucranianos recuaram. Russos enviaram tropas e drones atacaram. Os russos recuaram novamente na zona cinzenta. No topo vemos uma longa seta azul aqui. O que isso quer dizer? Esse é um tanque ucraniano baixo, sem brincadeira. Ele chegou aqui. Olha só, atravessou aquele campo, atravessou a estrada, atravessou o bosque, atravessou a área urbanizada de Kindrashivka. E ele foi avistado aqui onde está o X naquele campo, bem perto das posições russas ativas. Levou cerca de 10 ataques de drones First Person View. Eu não sei que tipo de tanque era. Ele levou 10 impactos e depois voltou mancando.
Quero dizer, a tripulação não abandonou o tanque. Conseguiram trazê-lo de volta apesar do estado ruim. A tripulação sobreviveu e o tanque retornou. Mas foi aqui que a batalha lá aconteceu. Então é isso que está acontecendo ao redor de Kupiansk. Como os russos estão realmente avançando em Kupiansk, os ucranianos estão deslocando a terceira brigada de assalto para a área de Kupiansk neste momento. O que os russos estão fazendo, já que a terceira brigada de assalto é a elite? Eles são realmente bons no que fazem, ou seja, o ponto forte deles é lutar em situações muito difíceis e empurrar os russos de volta. Então, os russos, em resposta a essa terceira brigada de assalto que está posicionada, estão enviando uma unidade de drones Rubicon. Rubicon é uma unidade de drones russa muito secreta. Eles foram comissionados por Andrei Belousov, você sabe, o ministro das Finanças, agora ministro da Defesa no início deste ano. Agora eles são muito eficazes, comparáveis aos pássaros Madiar na Ucrânia. Os ucranianos sabem como são eficazes. Todos querem saber como e onde eles treinam e o que são. Os ucranianos conhecem sua reputação, os russos conhecem sua reputação. Rubicon causa grandes problemas na linha de frente de 1.100 quilômetros e a Ucrânia tem dificuldade em combatê-lo. Rubicon está sendo implantado em Kupiansk. A terceira brigada de assalto está sendo implantada em Kupiansk. Bem, tudo isso agora nos leva a essa ótima notícia. Tenho falado sobre essa grande ameaça? Isso vai demorar. Pegue seu café, chá, uísque ou pipoca e prepare-se. Você sabe, o propagandista russo, Solovyov, ele foi para uma certa área, para um certo centro de drones, fez um vídeo de propaganda lá. Eles andaram por lá, se divertiram, borraram tudo, assim ninguém entenderia nada. Só para mostrar que existe uma área específica de drones, um campo de drenagem de drones. Este aqui é o Solovyov cercado por alguns caras. Vou passar rápido por esse vídeo. Então você realmente não pode saber onde fica esse local, já que estamos dentro de um prédio grande e só nós, você sabe, as coisas estão desfocadas. O que podemos ver nesse vídeo de baixa qualidade, você sabe, pernas andando por aí, alguns rostos, alguns carrinhos de golfe chineses, aqueles que mencionei antes. Alguns desses vêm com bloqueadores, embora os carrinhos em si custem tipo 2, 3 mil dólares. De novo, fundos desfocados, nada aqui. Caminhões comuns, desculpa, eram drones Love Trucks Babagard, russos, é claro. Mas agora deu um tempo. Grandes drones, carrinhos, paredes, algumas portas. Algumas portas. E as portas? Lembram dessas portas, meus amigos? Lembram desse pilar? Apenas alguns segundos, algumas portas. Uma delas é um banheiro. Certo, vamos lá, vou ler toda a conversa para vocês. Estão prontos? Vamos entrar em uma toca de coelho e é um vazamento bem ruim para os russos. Você já quis saber onde fica o infame centro de drones Rubicon russo? A mesma unidade de drones Rubicon que está sendo enviada para Kupiansk agora. E quem a comanda? Graças aos colegas Pustota e Legolov e a fontes abertas, incluindo o filho russo do propagandista Vladimir Solovyov, agora sabemos, Solovyov, aliás, é propagandista russo, publicou este vídeo achando que tudo estava borrado, mas não estava. Rubicon não é, tecnicamente, uma unidade militar, não está associada a nenhuma, não possui nenhuma entidade registrada publicamente conhecida e o nome do seu líder nunca foi divulgado. Felizmente encontrei 2 cartas de agradecimento que Rubicon enviou para a Brascoja ZERC Irmandade do Coração, uma instituição de caridade administrada por ex-membros do Forças de Segurança Pública e do Serviço de Inteligência Estrangeira. Nelas você pode ver o sobrenome e as iniciais do comandante do Rubicon, SV Pudnikov. Em fevereiro de 2025, o propagandista russo Vladimir Soloviev publicou um documentário sobre o Rubicon, no qual ele visitou seu centro de treinamento. Ele foi exibido na televisão estatal russa. Ele está acompanhado pelo vice-ministro da Defesa da Rússia, Sergei Krivorushko, pelo alto funcionário do Ministério da Defesa, Evgeny Shmirin, e por um homem desconhecido que se acredita ser Shmirin, embora Shmirin também não seja nomeado.
Todos os outros rostos no vídeo estão borrados. Shmirin é o chefe da Diretoria de Pesquisas Avançadas, Interserviços e Projetos Especiais do Ministério da Defesa da Rússia, um ramo do ministério responsável pelo desenvolvimento de armas do futuro. Uau, um pouco de lore do Wonderwolf aqui. Um cara do departamento de Shmirin estava entre os principais especialistas russos em mísseis que visitaram o Irã em abril e setembro de 2024. O próprio Shmirin visitou o Irã em 23 de outubro, participando de uma reunião com o ministro da Defesa iraniano, Mohammad Reza Karayashkiani. Falaremos de Shmirin depois. Lembre desse nome, sua presença no vídeo é significativa. Finalmente, com a ajuda de Pustota, encontramos uma foto de família do quarto homem no vídeo, um homem desconhecido no quinto contato. E sim, ele parecia ser Sergei Viktorovich Puniakov, chefe do Centro Rubicon. Eu adoro como a teia de aranha se revela. Putnikov tem 37 anos. A maior parte do serviço dele foi com a 9ª Brigada de Artilharia da Guarda, pelo menos de 2011 a 2019. Provavelmente foi aí que ele recebeu o posto de coronel da Guarda, mencionado na carta de agradecimento citada acima. Em 2019, Putnikov era chefe do Estado-Maior da 9ª Brigada no quartel-general em Luga, Leningrado, Oblast. Em 2015, a brigada dele foi vista perto de Mariupol, bombardeando intensamente a cidade. Antes disso, Punikov também serviu na 61ª Brigada de Infantaria Naval separada da Guarda, e a esposa dele até tinha uma senha de e-mail Mursky Befwata Infantaria Naval, Mursky Bevota, que significa Infantaria Naval. Depois voltaram do Oblast de Leningrado para Belgorod, onde nasceram. Na verdade, Putnikov também está listado no banco de dados ucraniano Miratovaretsky, com pelo menos 19 cruzamentos ilegais da Rússia para o Oblast ocupado de Donetsk, na Ucrânia, em 2023. Mas não há nada sobre a ligação dele com a Rubicon e a localização da base ultra-secreta da Rubicon. Vamos pedir ajuda ao Vladimir Zolovev de novo? Veja, a equipe dele borrando de forma descuidada revelou claramente um local, um hangar no Centro de Congressos Patriot, no Parque e Museu Militar Patriot, perto de Moscou. Olha só, você percebe essa porta aqui com o vértice? Quero dizer, é o banheiro na Europa, e essas luzes, quero dizer, é o mesmo que eu vi no Parque Patriot. Tão fácil. Era para ser a unidade de drones russa mais secreta, localização ultra secreta, mas o próprio propagandista dele, um propagandista russo, publica isso. Mais detalhes, como colunas com alto-falantes e outros equipamentos técnicos. Este é o pilar, lembra? Olhe para os alto-falantes, eles realmente combinam, é o local do Parque Patriot. Também geolocalizamos o hangar próximo. Versoloviev, Griborucho, Smirin e Budnikov caminham para inspecionar os veículos usados pela Rubicon para levar suas equipes até a linha de frente. Esse pode ser um dos motivos pelos quais a exposição Army 2025, que normalmente acontece nos 4 pavilhões do Centro Patriot, foi cancelada este ano por causa desse vazamento massivo. Uau, nossa! Durante a busca, vimos centenas de fotos de vários locais na Rússia. Até que Legal Love sugeriu que o Patriot vazio poderia ser a casa do Rubicon, já que ele já estava desocupado durante a maior parte do ano. O restante era questão técnica. Também descobrimos exatamente qual salão neste prédio o Rubicon ocupa, o The Hall mais ao sul, além de parte do Sea Hall. Você pode ver nesta imagem, tirada em abril de 2024, que às vezes exposições no Patriot Center acontecem bem ao lado do Rubicon. Olha só, esta é a mesma parede vista no vídeo do Soloviev que fica no Seyde Hall. Então não foi uma exibição única só para a televisão. Vídeo da Rubicon publicado 6 meses depois, em 1º de agosto. Seus anúncios de recrutamento também mostraram cenas do mesmo hangar, ausentes no estúdio Soloviev. A própria Rubicon divulgou vídeos do hangar, fazendo um desfoque muito mal feito, então dá para ver detalhes ao fundo, e eles ainda mostram mais detalhes. Descobrimos quando a Rubicon chegou ao Centro Patriot. Há um calendário no site do Patriot, com todas as atividades listadas para 24, 23 e anos anteriores.
Desde 23 de setembro, há uma entrada diária permanente chamada Aulas Científicas e Práticas da Universidade Presbiteriana Mackenzie LISP. Ok, a toca do coelho é mais profunda, vou deixar para lá, senão a gente enlouquece aqui, mas isso vai até o fio da agulha. Ponto. Bem, Solovyov, o principal propagandista da Rússia, decidiu publicar um vídeo dele passeando pela unidade ultra-secreta de drones, o centro de drones, mas o desfoque mal feito revelou tudo. Com essa história, vou fazer a transição para os membros do Buy Me Coffee Monte, meus amigos. Mas antes temos o melhor comentário do último vídeo, e eu vou ler porque vou fazer isso em todo o vídeo. Acho bom incluir os melhores comentários de vocês. Da última vez falei que os russos precisam cortar a produção de petróleo, pois silos de combustível e oleodutos explodiram. Bem, alguém realmente comentou, por quê? Reiniciar a produção dos poços após reduzi-la na tundra é muito difícil. Na última vez que fecharam os poços russos na tundra, demorou 30 anos para reabri-los. Fechar poços acima do Círculo Polar Ártico é uma receita para o desastre. Os poços basicamente precisam ser perfurados novamente. Vai levar décadas para reabrir esses poços se eles forem fechados. Parece que uma grande parte deles necessariamente será fechada. À medida que os oleodutos e refinarias estão ficando em uma condição em que não conseguem transportar e refinar a produção dos poços. Isso foi dito por Bodko em 1948, obrigado pelo comentário, esclareceu muito para mim. Agora só temos 2 novos membros no Buy Me a Coffee, mas ainda vou pronunciar os nomes deles errado com orgulho. Antanas Kazocas, Vila Karila, Vila Karaila, provavelmente termina aqui dos... Obrigado, meus amigos, por assistirem. Voltem na segunda, estarei de volta. Vou trazer esses mesmos segmentos para vocês na segunda-feira. Inscrevam-se, Slava Ukrine. Tchau.